Hoje o canal Sons, Imagens e Viagens leva você para conhecer um pouco da história dessa grande metrópole, conhecer um pouco da sua cultura, conhecer um pouco da sua história. Hoje o nosso destino, Cidade do México. Embarque conosco nesta viagem. A Cidade do México foi a capital do Império Azteca e na era colonial, a Cidade do México tornou-se a capital do vice-reino da Nova Espanha. O vice-rei vivia no Palácio Vice-Real, na Praça Zócalo. A Catedral Metropolitana da Cidade do México é a sede do Arcebispado da Nova Espanha. Foi construída em outra parte do Zócalo, sobre as ruínas do antigo Templo Maior. As cidades espanholas coloniais eram construídas em um padrão de quadras, ao menos se nenhum obstáculo geográfico o impedia. Na Cidade do México, o Zócalo, a praça principal, era o lugar central, a partir do qual os quarteirões da cidade foram construídos. Os espanhóis viviam na área mais próxima à praça principal, no que era conhecido como Traza, em ruas tranquilas e bem ordenadas. As residências dos povos nativos foram colocadas fora dessa zona exclusiva e as casas eram remotamente localizadas. O Império Espanhol procurou manter os índios separados dos espanhóis, mas como o Zócalo era um centro comercial importante para os índios, eles eram uma presença constante na área central da cidade, o que fazia com que as rigorosas segregações étnicas não fossem cumpridas. O Zócalo também era o palco de grandes celebrações, bem como de execuções. A praça também foi o local de duas grandes rebeliões no século XVII, uma em 1624 e outra em 1692. A cidade cresceu assim como a sua população, o que deixou cada vez menos espaço para as águas do lago. Como a profundidade da água do lago oscilava, a Cidade do México estava sujeita a inundações periódicas. Um grande projeto de infraestrutura fez com que milhares de índios fossem postos em regime de trabalho forçado para evitar novas inundações. As enchentes não só eram um inconveniente, mas também um perigo para a saúde, uma vez que durante os períodos de cheias, os dejetos humanos poluíam as ruas da cidade. Com a drenagem da área, a população de mosquitos caiu, assim como a frequência de doenças. No entanto, a drenagem dos pântanos também mudou o habitat para peixes e aves e as áreas de acesso para os cultivos de índios perto da capital. No século XVI, houve uma proliferação de igrejas, muitas das quais ainda podem ser vistas no centro histórico da capital mexicana. Economicamente, a Cidade do México prosperou com o resultado do comércio. Ao contrário do Brasil ou Peru, o México tinha um contato fácil com os oceanos Atlântico e Pacífico. Embora a coroa espanhola tenha tentado regulamentar completamente todo o comércio na cidade, a empreitada teve sucesso apenas parcialmente. O conceito de nobreza floresceu em Nova Espanha de uma forma não vista em outras partes da América. Os espanhóis encontraram uma sociedade na qual o conceito de nobreza parecido com o europeu, o que fez com que os conquistadores respeitassem e ampliassem a ordem de nobreza indígena. Nos séculos que se seguiram, um título nobre no México não significava grande poder político. O conceito de nobreza no México não era político, mas sim social e conservador, com base no merecimento da família. A maioria dessas famílias provaram o seu valor fazendo fortunas na Nova Espanha, fora da própria cidade, e em seguida investindo suas receitas na capital.
com a construção de novas igrejas, instituições de caridade e casas apalaçadas extravagantes. A mania de construir as residências mais opulentas possível atingiu seu auge na última metade do século XVIII. Muitos desses palácios ainda pode ser encontrado, o que fez com que Alexandre von Humboldt desse a alcunha de cidade de palácios, a capital mexicana. A ocupação espanhola durou 3 séculos, até que Miguel Hidalgo, um padre da povoação de Dolores, proclamou o famoso Grito de Dolores, iniciando a Guerra da Independência do México, que foi conquistada 3 anos depois, após a proclamação da independência em 27 de setembro de 1821. Os conflitos que se tratavam até o final do século XIX dificultaram o desenvolvimento da cidade. Nos princípios do referido século, a cidade expandiu-se e nasceram as primeiras colônias residenciais, mas após a Revolução, o seu crescimento populacional aumentou. A Batalha da Cidade do México, parte da Guerra Mexicana-Americana, refere-se à série de enfrentamentos ocorridos entre 8 e 15 de setembro de 1847, na vizinhança da cidade. Inclui-se as principais ações nas batalhas de Molino del Rey e Chapultepec, culminando com a queda da Cidade do México. Os exércitos dos Estados Unidos, sob o comando de Winfield Scott, teve um grande sucesso que terminou com a guerra. A invasão estadunidense do Distrito Federal foi rejeitada pela primeira vez durante a Batalha de Churubusco, em 8 de agosto, quando o batalhão de São Patrício, que era composto principalmente de irlandeses católicos e imigrantes alemães, mas também por canadenses, ingleses, franceses, italianos, poloneses, escoceses, espanhóis, suíços e mexicanos, lutou pela causa mexicana ao repelir os ataques estadunidenses depois de derrotar o batalhão de São Patrício. A Guerra Mexicana-Americana chegou ao fim depois dos Estados Unidos implantar unidades de combate no México, o que resultou na captura da cidade do México e de Veracruz por 1ª, 2ª, 3ª e 4ª divisões do Exército dos Estados Unidos. A invasão culminou com a tomada de Castelo de Chapultepec na própria cidade. Durante esta batalha, em 13 de setembro, a 4ª Divisão, sob o comando de John L. Pittman, liderou o ataque contra Chapultepec e tomou o castelo. Os futuros generais confederados George L. Pickett e James Longstreet participaram do ataque. Servindo a defesa mexicana foram os cadetes, mais tarde imortalizados como Los Niños, os meninos heróis. As forças mexicanas foram para trás de Chapultepec e retiraram-se de dentro da cidade. Os ataques aos portões de Belém e San Cosme vieram depois. O Tratado de Guadalupe Hidalgo foi assinado no que é hoje o extremo norte da cidade. A Cidade do México está localizada no Vale do México, às vezes chamada de Bacia do México. Este vale está localizado no eixo neovulcânico nos planaltos do centro-sul do México. Tem uma altitude mínima de 2.200 metros acima do nível do mar e é cercada por montanhas e vulcões que atingem altitudes de mais de 5.000 metros. Este vale não tem drenagem natural para as águas que fluem das montanhas, o que torna a cidade vulnerável a inundações. A drenagem foi manipulada através da utilização de canais e túneis a partir do século XVII. A Cidade do México repousa principalmente sobre o que era o Lago Texcoco. As atividades sísmicas frequentemente na região. O Texcoco foi drenado a partir do século XVII, embora o lago tenha desaparecido. A cidade repousa sobre seu saigo fortemente saturado.
Esta base macia está em colapso devido ao excesso de extração de águas subterrâneas desde o início do século XX. A cidade afundou cerca de 9 metros em algumas áreas, o que causa problemas com o escoamento e a gestão de águas residuais, levando a problemas de inundação, especialmente durante a estação chuvosa. Todo o leito do lago está agora pavimentado e a maioria das áreas florestais restantes da cidade encontram-se nos bairros de Milpa Alta, Tlalpan e Xochimilco, na região sul. O clima da Cidade do México tem um clima oceânico, classificação climática de Köppen, devido à sua localização tropical e altitude elevada. A temperatura média anual varia de 12 a 17 graus Celsius, dependendo da altitude. A temperatura raramente fica abaixo de 0 graus ou acima de 30 graus Celsius. A temperatura mais baixa já registrada foi de 7,4 graus e a temperatura mais alta foi de 33 graus. A precipitação é fortemente concentrada nos meses de verão e inclui granizo denso. O Vale Central do México raramente recebe precipitação na forma de neve. Durante o inverno, os 2 últimos casos registrados de um evento como esse foram em 5 de março de 1940 e 12 de janeiro de 1967. A região do Vale do México recebe sistemas anticiclônicos. Os ventos fracos desse sistema não permitem a dispersão fora da bacia dos poluentes atmosféricos, que são produzidos pelas 50 mil indústrias e 4 milhões de voos que circulam em torno da área metropolitana. A região recebe cerca de 820 milímetros de precipitação anual, que é concentrada a partir de junho a setembro. Outubro com pouca ou nenhuma precipitação no restante do ano. A região tem 2 estações climáticas principais. A estação chuvosa vai de junho a outubro, quando ventos trazem umidade tropical do mar. A estação seca vai de novembro a maio, quando o ar é relativamente seco. Essa estação seca subdivide-se em um período de frio e um período quente. O período de frio ocorre de novembro a fevereiro, quando as massas de ar polares vêm a partir do norte e mantêm o ar bastante seco. O período quente se estende de março a maio, quando os ventos tropicais voltam a dominar, mas ainda não carregam umidade suficiente para a chuva. E hoje você viajou através do nosso canal e conheceu um pouco da história desta grande metrópole, Cidade do México. Eu peço a você que você continue se inscrevendo em nosso canal, compartilhando nossos vídeos, deixando seu like e deixando aqui nos comentários qual é a cidade que você quer que nós contamos a história. Tá bom? Então, até a nossa próxima viagem.